Não tem jeito, é só notícia ruim, desta vez de novo em relação ao mercado de trabalho no Brasil, e é uma notícia que acaba piorando as perspectivas de retomada da atividade econômica, de retomada do crescimento da economia brasileira. O desemprego medido pelo IBGE na PNAD trimestral, a variação trimestral da taxa, apontou um desemprego de 8,6% no trimestre encerrado em julho. Houve um avanço importante em relação ao ano passado, quando a taxa estava em 6,9%, e há uma aceleração também de trimestre contra trimestre. No trimestre anterior, encerrado em abril, a taxa estava em 8%. Neste último levantamento, houve o registro de 8,6 milhões de desocupados. Aumento da demanda por emprego de um lado e corte de vagas de outro. E uma expansão forte das pessoas que trabalham por conta própria, de empregadores. São pessoas que foram demitidas e começam a abrir o próprio negócio, o que na prática acaba caracterizando uma piora também da qualidade do emprego. E o mesmo levantamento apontou uma queda do rendimento médio real do trabalhador, como já tinha ocorrido em outros levantamentos do IBGE. Enfim, é uma piora muito acelerada do mercado de trabalho, o que traz um problema social muito grave e, mais do que isso, como eu disse de início, acaba afetando as perspectivas da economia, porque mais desempregados significa, na prática, uma queda ainda mais forte do consumo. Com um consumo menor, as empresas vendem menos, têm menor retorno financeiro, acabam reduzindo investimentos e, mais do que isso, acabam cortando mais ainda a mão de obra. Então, a gente segue naquele ciclo negativo que só pode ser revertido com alguma ação mais efetiva do governo que estabeleça uma condição melhor de confiança em relação ao que pode acontecer com o país. Isso passa por uma solução da crise política, que tem travado algumas iniciativas do governo e iniciativas que não são tão satisfatórias assim, como a questão do ajuste fiscal. O governo está indo pelo caminho mais fácil, que é tentar garantir o superávit das contas via aumento de tributos e via aumento de um tributo péssimo, ou o retorno de um tributo, que é a CPMF. Isso vai enfrentar muita resistência no Congresso. Sem a viabilização do ajuste fiscal, o Brasil pode passar por um novo rebaixamento. É um dos fatores que tem ocasionado essa pressão toda no mercado financeiro, tem feito o dólar disparar, e o dólar em alta cria uma outra condição ainda pior para o trabalhador, porque ele bate direto na inflação. Inflação mais alta significa maior perda de poder de compra da população. Enfim, não dá para ter uma perspectiva melhor diante de todo esse cenário. Ou o governo age para valer, estabelece um programa mais sério, mais amplo, melhor estruturante das condições da economia brasileira, ou nós vamos continuar vendo apenas a piora dos principais indicadores da economia.